Olá, você que me segue aqui no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta para mais um bate-papo semanal sobre a Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer muito a todos que mandaram mensagens de boa recuperação, boa saúde, quando souberam que eu e minha esposa também testamos positivo essa semana e tivemos aí sequelas e sintomas bem fortes dessa doença que está pegando todo mundo. Mas graças a Deus estou bem. Se durante o vídeo houver alguma tosse involuntária aqui, por favor, releve isso, porque eu não podia deixar de ter esse bate-papo semanal com vocês. Ainda bem que nessa semana que eu fiquei parado, quase não dei as caras nas redes sociais, nem eu e nem minha esposa, né? Os dois ficamos acamados. Eu já tinha deixado as aulas gravadas, alguma coisa gravada, então o pessoal que faz o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva não ficou prejudicado, porque a quarta-feira a aula estava prontinha lá. E na semana que vem já vou gravar uma rodada de aulas agora sobre o livro do Êxodo, tá bom? Além, é claro, de ter aquela aula que temos de vez em quando, aquela aula especial para os alunos do curso, para tirar as dúvidas que vão se acumulando durante o tempo em que você vai assistindo ali os vídeos e também fazendo as suas anotações bíblicas. E se você ainda não é inscrito no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, está aqui o meu convite. Eu vou deixar no descritor desse vídeo aqui o link, onde você pode também se tornar um dos mais de 5.000 alunos e alunas que estão estudando a Bíblia com a gente toda semana, livro a livro. Vamos do Gênesis até o Apocalipse, tá bom? Muito bem, queridos, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema complexo na teologia cristã, o assunto do livre-arbítrio. Afinal de contas, livre-arbítrio é uma doutrina bíblica ou não é uma doutrina bíblica? Deixe-me apenas de antemão explicar que esse tema do livre-arbítrio ele pode ser tratado de diversas modalidades diferentes. Você pode falar, por exemplo, do livre-arbítrio respondendo a um grupo de ateus ou agnósticos, ou descrentes de um modo geral, que creem que o conceito do livre-arbítrio é apenas uma ilusão, que nenhum de nós temos liberdade de escolha. Dentro dessa temática ateísta, o livre-arbítrio, como eu falei, ele não é uma coisa ipso facto, aquilo que realmente acontece, é uma ilusão. Nós, na verdade, somos mais fadados àquilo que o nosso gene nos programou a ser. Aí você tem as correntes filosóficas do fatalismo, por exemplo, que negam qualquer tipo de escolha, onde a pessoa não pode nem ser moralmente responsável pelas escolhas que ela toma. Este é um capítulo do debate sobre se há ou não livre-arbítrio, junto com escolas de pensamento ateias, que preferem falar do fatalismo ou do determinismo. Mas eu quero de antemão dizer que não é sobre este tipo específico de debate que eu vou me deter. Eu vou explicar no vídeo de hoje mais aquele outro debate, comumente chamado como a oposição teológica entre Armínio e Calvino. Calvino e Jacó Armínio. Quem são esses? João Calvino, você sabe, foi um dos protestantes, um dos pais da Reforma Protestante, que desenvolveu o protestantismo especialmente ali na Suíça e deu origem às chamadas igrejas reformadas, com a maior expressão da igreja presbiteriana. Quando Calvino começou a fazer a sua Suma Teológica, ele começou a escrever as instituições cristãs, as suas instituições do cristianismo, ali, em 2 volumes pelo menos que nós temos aqui em português, ele começa a desenvolver uma teologia sistemática. E Calvino vai beber num insight de Santo Agostinho de Hipona. É curioso que Santo Agostinho, ele falava da predestinação, talvez não de maneira tão aprofundada, mas ele deixou o insight da predestinação. Contudo, a Igreja Católica não desenvolveu tanto esse detalhe do pensamento agostiniano. Agostinho também não entrou em muitos detalhes, ele dizia apenas que Deus, por sua livre soberania, ele escolheu de antemão, com base na sua presciência, quem haveria de se salvar, quem haveria de se perder. Então, isso mexeu com Calvino e Calvino começou a dissertar mais e criou esta doutrina, ou este ensino da predestinação. Em outras palavras, o que o ensino da predestinação diz? Que a soberania de Deus é que deve ser enfatizada na história. Como o ser humano não pode se salvar, a salvação é um ato único de Deus.
e sendo um ato único de Deus, sabemos que nem todos se salvam, então Deus, na sua soberania, na sua onisciência, Deus elegeu, escolheu aqueles que haveriam de ser salvos e aqueles que haveriam de se perder. Uma notinha de rodapé. É lógico que tem uma outra corrente de pensamento aí, que é aquela que acredita na salvação universal. Os espíritas kardecistas, por exemplo, vão nessa linha. Né? Todo mundo vai encarnar e reencarnar até um dia que ele vai atingir a luz. No final das contas, todos vão se salvar. Então nós temos, na verdade, aqui 3 linhas de pensamento na teologia cristã. Aquela que ensina que, no final das contas, todos vão se salvar, porque Deus deseja a salvação de todas as pessoas, e o desejo de Deus não pode ser contrariado. Existe aquela linha calvinista, que acredita que alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas o que define isto é a decisão de Deus e não dos seres humanos. E em terceiro lugar, a linha de Jacó Arminius, que acredita que não, alguns vão se salvar e outros vão se perder, mas esta separação entre os que se salvam e se perdem se deve exclusivamente à escolha humana. Aliás, diga-se de passagem, o Jacó Arminius, ele era discípulo de Calvino. Ele também veio da teologia reformada. E, curiosamente, quando ele foi escrever um tratado teológico, Arminius escreveu o tratado teológico, no princípio, para defender a ideia da predestinação de Calvino. Deixa eu explicar para você. Você lembra que eu falei que Calvino se inspirou em parte em Santo Agostinho de Hipona? Agostinho tinha um grande inimigo teológico do tempo dele, que era Pelágio. Agostinho enfatizava demais a graça de Deus e Pelágio enfatizava demais a decisão humana. O ser humano tem capacidade de escolher se quer ou não o caminho do bem e do mal. Agostinho quase dizia que isso depende de Deus. Então, Calvino, defendendo a ideia agostiniana ao extremo, chegou ao ponto de dizer que até a nossa salvação é escolha de Deus. Não somos nós que escolhemos se vamos nos salvar ou se vamos nos perder. De modo que o livre-arbítrio é, na visão calvinista, uma ilusão, pelo menos no seu sentido da salvação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, porque um teólogo reformado vai falar que não, que eu posso fazer escolhas durante o dia a dia, eu posso escolher que camisa eu vou colocar para gravar esse vídeo, eu posso escolher se eu quero comer frango ou carne, eu posso escolher se eu quero beber refrigerante ou suco, tudo bem. Agora, quanto à minha salvação, esta eu não tenho escolha. Ou eu faço parte da eleição prévia de Deus, ou não tem jeito para mim. Essa é a ideia calvinista. Então Jacó Arminius depois foi escrever um tratado para defender essa ideia. Só que ao estudar melhor a Bíblia, ele chegou a uma conclusão contrária, dizendo que Calvino estava redondamente enganado. Então, normalmente, quem acredita na predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição, são, de certa forma, seguidores do calvinismo, ou da predestinação, ou da teologia reformada. Aqueles que creem que não, que a salvação depende da escolha do indivíduo, seguem mais uma teologia arminiana. Ficou claro isso para você? Tá certo. Também não quero ser panfletário aqui em ridicularizar os que concordam com Calvino. Eu discordo peremptoriamente de Calvino nesse quesito, porque há grandes teólogos de grande envergadura intelectual que defendem ambos os lados. Há teólogos de grande envergadura intelectual que defendem o arminianismo, há teólogos de grande envergadura intelectual que defendem o calvinismo. Eu vou dar para vocês a minha interpretação com base na Bíblia Sagrada. Eu queria só indicar a leitura de um livro. Não é o único livro sobre esse assunto não, gente, mas não dá para eu passar uma bibliografia enorme aqui. Tem um livro de Becauer muito bom sobre isso também, tem outros tratados de Odled, mas eu quero falar desse aqui. Eu só me esqueci de, antes de começar a gravar o vídeo, verificar na internet se esse livro ainda existe para venda. Eu espero que sim. Ele é da editora Mundo Cristã. Predestinação e Livre-Arbítrio. Por que esse livro é interessante? Porque ele apresenta 4 teólogos, 2 defendendo a predestinação, 2 defendendo o livre-arbítrio, que são teólogos que eu respeito muito. Por exemplo, John Feinberg, Bruce Reichenberg, Norman Geisler e Clark Pinnock. São 4 grandes eruditos. Então você tem 2 aqui defendendo a predestinação e 2 contrários à predestinação.
E o livro apresenta logo no começo aqui, até vou deixar a capa dele aqui para você, ó, dá uma olhadinha na internet depois, se a Mundo Cristão ainda publica esse livro. Se publicar, compre e leia, tá bom? Porque ele apresenta um capítulo escrito por um teólogo defendendo uma posição, depois o outro refutando. Eu achei muito sensata a forma como o livro foi escrito. É lógico que, a meu ver, aqui é uma coisa que eu falo com muito respeito àqueles que seguem a igreja presbiteriana, o calvinismo. Eu já deixo de antemão claro para vocês que, na minha opinião, a predestinação traz uma visão do caráter de Deus muito perigosa. É a minha posição, você não precisa concordar com ela. E eu vou dar biblicamente o porquê disso, tá bom? Mas nós temos vários elementos aqui do que diz o arminianismo, o calvinismo. Você pode ler isso depois com calma. O meu livro está todo marcado, mas eu já comprei esse livro e li há muitos anos. Até é bom você olhar se num sebo não tem esse livro. Ele foi editado originalmente aqui no Brasil em 1989. Eu lembro que eu estava começando a estudar teologia quando eu li esse livro. Bom, então vamos lá. Vamos começar a dizer por que eu, Rodrigo, não acredito no livre-arbítrio. Em primeiro lugar, tem uma posição que alguns colocam aí, mas livre-arbítrio é uma palavra que nem está na Bíblia. Bom, isso é verdade, a palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas na Bíblia também não existe a palavra milênio, não existe a palavra trindade, não existe a palavra cristianismo, não existe a palavra adventismo, não existe a palavra metodismo, não existe a palavra pastora, né? Então, quer dizer, tem um monte de palavras que não estão na Bíblia. A palavra escatologia não está na Bíblia, como eu falei, a palavra trindade não está na Bíblia. Então, não é pelo fato de uma palavra não estar na Bíblia que significa que ela não seja bíblica. Às vezes o termo não está na Bíblia Sagrada, mas o conceito dele está ali. Então, esse é o ponto, tá certo? Então, para mim, dizer que livre-arbítrio nem está na Bíblia, não é bem assim. O conceito do livre-arbítrio está na Bíblia, mesmo que o termo livre-arbítrio, esse binômio, não esteja necessariamente ali, tá bom? Agora vamos começar então definindo as questões. Eu quero apenas deixar claro para vocês, meus queridos, que são dezenas e dezenas de passagens que dialogam com essa temática. Eu vou ler várias para vocês aqui, mas é lógico que eu não conseguirei, num vídeo que talvez vai ficar com um pouco mais de 30 minutos aqui, esgotar todos os termos bíblicos alusivos a isso. Então eu vou colocar os principais e algumas chaves hermenêuticas que nos ajudarão a compreender aqueles que talvez porventura eu não citá-los aqui, tá bom? Então vamos começar. Primeiro vamos definir os conceitos. O que é livre-arbítrio? Bom, livre-arbítrio é uma livre escolha. Mas eu achei interessante que alguém colocou esses dias na internet uma posição, veja bem, que no dicionário diz assim, uma livre escolha isenta de condição. Peraí, calma. Livre escolha isenta de condição não é a mesma coisa de livre escolha incondicional. A palavra escolher é uma palavra que nós devemos também entender a etimologia dela. Escolher vem do latim excolligere, quer dizer, tirar de uma coletânea. Por que eu estou trazendo a etimologia da palavra? Tirar de uma coletânea. Excolligere, tirar de uma coletânea. Porque o próprio fato de escolher já demonstra que, ao contrário do que alguns colocam aí, a escolha não é algo incondicional. É porque eles pegaram aquela questão de dicionário lá, né? Livre-arbítrio é o direito de escolha sem condições, isento de condições. Só que esse isento de condições que o dicionário está dizendo é o seguinte: se você escolhe porque você é obrigado a escolher aquela cor vermelha e não a azul, você não está tendo um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você se torna o juiz naquela situação. A palavra livre-arbítrio, aliás, no latim, né? Árbitro, que significa juiz, testemunha, aquele que decide entre duas situações. Então, o livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Não significa que você pode decidir incontestamente qualquer coisa. Este não é um ensino bíblico, que você pode escolher incondicionalmente qualquer coisa, muito menos é o sentido que a palavra livre-arbítrio e escolha tem na sua raiz. Eu vou dar um exemplo para você. O próprio fato de você entrar no supermercado e escolher se você quer comprar o sabão em pó da marca A ou B, já é uma delimitação. Você não pode comprar qualquer sabão em pó.
Ali só há a marca A e B. Você precisa do sabão em pó. Então você vai escolher entre o A e o B. Somente isso. Então livre-arbítrio não significa uma escolha sem limites, que eu posso escolher qualquer coisa. Não, não é por aí. Aliás, as pessoas que pensam assim, falam o seguinte, o livre-arbítrio contradiz a soberania de Deus na sua vida? De jeito nenhum. Da mesma maneira, elas confundem a ideia de onipotência de Deus como significando que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Não, meus irmãos. Onipotência não significa Deus poder fazer qualquer coisa indistintamente. Por exemplo, se Deus pudesse criar uma pedra que nem ele pode carregar, Deus não seria onipotente. Deus seria ilógico, irrazoável. Perceberam? Justamente por Deus ser onipotente, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar. Deus não pode errar. Deus não pode mentir. Deus não pode criar outro dele mesmo. Perceberam? Então tem várias coisas que a onipotência de Deus impede Deus de fazer. Então, assim como onipotência não significa a liberdade para fazer qualquer coisa indistintamente, livre-arbítrio também não significa poder fazer qualquer coisa indistintamente. O livre-arbítrio está dentro de uma delimitação lógica e bíblica. Eu achei interessante que alguém colocou uma ilustração na internet sobre o livre-arbítrio, alguém defendendo a predestinação, e colocou essa ilustração que eu já ouvi em várias mensagens. Então nem sei quem que é o autor dessa ilustração, porque eu já ouvi várias vezes, geralmente contadas por pessoas que defendem o livre-arbítrio. A ilustração é o seguinte: imagine que todos estamos dentro de um navio, tá certo? Dentro do navio você pode escolher que horas você vai comer, você pode escolher se você quer comer salada antes da carne ou escolher a carne antes da salada, você pode escolher se vai para a academia ou vai pular na piscina, você pode escolher se vai ficar no quarto dormindo ou se vai até o salão de jogos, você pode escolher se vai até a proa, você pode escolher um monte de coisa, mas você não pode escolher o destino do navio. Este está traçado pelo capitão desde lá de trás. Essa é a soberania de Deus. E o destino de todos está traçado. Então você pode escolher muitas coisas na sua vida, mas você não pode escolher o seu destino. Opa, existe uma falácia muito grande nessa ilustração. Pelo seguinte razão. Quem disse que todos vão ter o mesmo destino? Se o capitão traçou apenas um destino lá atrás, então todos, inevitavelmente, vão para o mesmo destino. Pegando essa mesma ilustração, ela acaba sendo um tiro no pé de quem defende a predestinação, porque veja bem, se todos dentro do navio vão para o mesmo destino, então ou todos vão se salvar, ou todos vão se perder. O próprio fato de que no dia do juízo, alguns vão para a glória eterna, outros para o horror eterno, significa que o destino, meu amigo, não é o mesmo para todos dentro do navio. Percebeu? Então essa ilustração da soberania de Deus, Deus traçou o destino do navio, ela contradiz a própria doutrina da predestinação, porque nem todos dentro do navio terão o mesmo destino. Alguns serão salvos, outros não. Então é mais correto dizer que o capitão, lá atrás, traçou dois destinos para todos os que estão dentro do barco. Alguns poderão ir com ele até o porto final, outros poderão descer em algum porto no meio do caminho e, portanto, não atingirem o objetivo final. Isso sim estaria correto. Aqueles que descem nas paradas que o navio faz acabam não chegando ao destino final que o capitão havia planejado. Agora, a escolha de ficar no navio ou descer dele, meu amigo, isso não é do capitão, é da pessoa. Existe uma outra falácia também na maneira como muita gente argumenta a questão da soberania de Deus, confundindo soberania de Deus com presciência divina. Eles colocam assim, olha, se Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o futuro. Aí começam a colocar uma lógica para mim que ela é falaciosa. Veja bem, se Deus sabe que X vai acontecer, logo X vai acontecer. Segunda premissa, X aconteceu.
terceiro, logo, X tem que acontecer porque Deus assim viu. Não é por aí. Esse tem não faz parte das premissas anteriores. Se você pegar qualquer professor de filosofia e colocar essas duas premissas, vocês vão ver que ela não carrega essa conclusão. É uma falácia. Um barômetro, por exemplo, ele pode medir o tempo, não decidir sobre o tempo. O fato de Deus saber uma coisa de antemão não significa que aquilo tem que acontecer porque Deus sabia. Não. É porque iria acontecer que Deus soube. E se acontecesse diferente? Deus saberia. Tá bem? Mas vamos ver algumas passagens da Bíblia aqui para deixar isso aqui claro. Uma das passagens que o pessoal pega muito sobre isso é Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler um monte de passagens para vocês. Com certeza vou passar esse vídeo dos 30 minutos, mas eu espero que você tenha paciência porque o estudo é importante. Efésios 1, versículo 4. Esse aqui é um dos textos que o pessoal que defende a predestinação pega muito. Efésios 1, versículo 4. Olha bem. Efésios 1, verso 4, diz assim na minha tradução. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. É interessante que essa palavra escolheu em grego, e as pessoas já deduzem assim, olha, Deus nos escolheu. Escolheu significa que ele rejeitou outros. Porque se eu tenho aqui 4 camisas, eu escolhi 2 e não quis as outras, é porque eu rejeitei as outras. Calma. Não vá tanto assim pela tradução. É curioso que a palavra que Paulo usa aqui para escolher, a palavra eklegomai. Eklegomai não significa necessariamente escolher só no sentido de rejeitar outros. Quer ver um exemplo? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz aqui a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 13. Olha bem. Diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre os quais ele deu o nome de apóstolos. O mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em Efésios, aparece aqui. Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Significa que os outros foram rejeitados? Não. 12 ele escolheu para apóstolos, mas os outros também foram aceitos. Então essa questão de tomar a palavra escolhas como significando o escolhido foi o aceito, o não escolhido foi o rejeitado, não! Deus não rejeitou os demais também eram discípulos de Deus. Então aqui Deus escolheu para uma vocação específica. Quer ver outra prova de que escolheu na Bíblia nem sempre significa eleger entre entre 2 ou mais elementos? Vamos abrir em Lucas capítulo 9, verso 35. Lucas capítulo 9, versículo 35. E aqui eu pergunto aos da predestinação como é que eles me explicam essa passagem aqui. Olha bem. Lucas 9, 35. Quando fala de Jesus e da transfiguração dele, diz que a voz de Deus aparece no céu e diz assim: E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Veja bem, se a palavra... E o mesmo termo grego que Paulo usa lá em Efésios, Lucas usa nessas duas passagens aqui, viu? É o mesmo termo grego. É o mesmo verbo grego. Ora, se Cristo é o filho escolhido pelo Pai, quem é o filho rejeitado? Que estaria em pé de igualdade com Cristo para ser escolhido? Até onde eu saiba, de acordo com João, capítulo 3, verso 16, Cristo é o único filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Olha, se Cristo é o único filho de Deus, como é que aqui Deus fala que ele é o filho eleito, escolhido? Então você está vendo que pela Bíblia não basta ficar pegando a palavra eleito e escolhido e falar assim, ó, se Deus escolheu é porque tem outros que ele não escolheu. Se ele não escolheu é porque rejeitou. Você viu que ali no início de Lucas capítulo 6 eu mostrei que Cristo escolheu dentre os discípulos 12
Isso não significa que os não escolhidos foram rejeitados. Aqui em Lucas 9, na Transfiguração, Cristo é chamado de um filho eleito do Pai, escolhido. Olha, se escolha significa sempre eleição entre dois ou mais, quem foi o filho rejeitado pelo Pai? Sendo que Jesus é o Filho único de Deus. Outra passagem. Vamos a João capítulo 6, verso 70. João capítulo 6, versículo 70. Olha o que diz aqui Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Deixa-me ver se eu acho aqui. Olha o que Jesus fala o seguinte. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi, é o mesmo verbo grego que Paulo usa, que Lucas usa, não é fato que eu escolhi vocês os 12. Mas espera aí. Se o eleito, se o escolhido é o que vai ser salvo, como é que eu explico o final? Mas um de vocês é do diabo. Então veja bem, pela primeira parte do verso, Judas foi eleito, mas ele se entregou a Satanás. Se Judas foi eleito, por que ele não foi salvo? Jesus não falou, eu escolhi apenas 11 de vocês, não. Não é fato que eu escolhi, elegi, é o mesmo termo que os defensores da predestinação usam para falar da escolha de Deus. Não é fato que eu escolhi vocês os 12, então ele escolheu os 12, inclusive Judas. Mas se Judas era eleito, como é que ele perdeu a salvação depois traindo a Cristo? Sendo que quem é eleito não perde a salvação, segundo a doutrina da predestinação. Então, meus queridos, essas questões para mim mostram que a predestinação, com todo respeito àqueles que a defendem, ela não faz sentido. E não só não faz sentido, ela também ela coloca um detalhe do caráter de Deus para mim muito perigoso, que eu vou falar no final desse vídeo. Mas eu quero fazer um estudo mais longo com vocês. Então, tenha paciência, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vamos comigo até onde você aguentar. Quer ver outro texto que para mim também acaba me impedindo de concordar com a predestinação como sendo eleição? Olha bem, quando você vai, Berkouwer, isso aqui eu devo até ao Berkouwer que eu citei para vocês, o Berkouwer diz que muitas vezes na Bíblia a eleição não se dá para escolher uns fazendo com que outros se percam, pelo contrário, a eleição se dá para que uns levem outros também a serem eleitos. É o caso, por exemplo, de Romanos, capítulo 11, versículos 7 a 11, que tem uma parte até que Paulo fala o seguinte: ora, eles tropeçaram para que caíssem? Não! E Paulo fala que a eleição fez isso. A eleição fez Israel cair, mas não cair para que caíssem. Para que os gentios também fossem salvos. Percebeu? Bom, vamos continuar aqui. Um outro problema. Muitas pessoas que falam da predestinação e querem defender a predestinação, eles nos acusam, a nós que seguimos um pensamento mais de acordo com Jacó Arminius, nos acusam de negar a soberania de Deus. Aliás, se você for conversar com um teólogo reformado, uma expressão que para ele é muito cara, muito preciosa, é a expressão soberania divina, que para mim também é preciosa. A diferença é que para ele a soberania divina é tão determinante que ela escolhe até quem vai se salvar, quem vai se perder. Para mim, não. A soberania divina, ela, por amor à humanidade, ela assume um ponto vulnerável. Ela pode ser rejeitada. Lembrando que, aquilo que eu falei no início, esse meu livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a salvação não significa uma licença para fazer qualquer coisa indistintamente. Eu só tenho duas escolhas. A Bíblia fala, hoje está o caminho que te proponho, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esse texto bíblico, escolhe, pois, a vida para que vivas, para mim fica sendo uma mentira de Deus, se no final das contas quem escolhe é Ele. Eis que te propõe dois caminhos, escolhe, pois, a vida. E também não é o caso, como alguns deturpam a ideia arminiana. Por exemplo, eu tenho um texto aqui, que foi publicado há pouco tempo no site Monergismo, que diz assim, olha, para muitos cristãos professos, pensam que tal visão é democrática ou... vou ler de novo. Ele está falando aqui da palavra escolher, uma das palavras gregas que Paulo usa ali, não é? Xelexato.
E ele fala que muitos cristãos, muitas igrejas evangélicas, têm evitado ou redefinido essa palavra, porque se Deus escolheu alguns, isto é, alguns em Cristo, então, por implicação lógica, outros não foram eleitos. Isto é, eles foram abandonados por Deus para perecerem seus pecados, porque muitos cristãos professos não pensam que tal visão é democrática ou justa. Eles viram essa passagem de cabeça para baixo e ensinam que Deus escolhe somente os homens que primeiro o escolheram. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Não é questão que Deus escolheu aqueles que primeiro o escolheram. Não, não. Jesus fala, não foi vocês que me amaram primeiro a mim, eu que amei primeiro a vós, eu que vim a vós, que escolhi a vós. A questão para mim é que Deus, na sua onisciência, escolheu todos para a salvação. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Aí alguns vão falar assim, não, mentira sua. Você tem que pontuar a soberania de Deus. Se um homem se perde, mesmo crendo que Deus o salve, olha o que diz o argumento calvinista. Se um homem se perde, mesmo Deus querendo que ele fosse salvo, a vontade desse homem é soberana sobre a vontade de Deus. Isso é pecado, é heresia. Então, para enfatizar a soberania divina, eles dizem que é Deus que escolhe, nunca pode ser o indivíduo. Porém, como é que você ficaria com esses textos aqui? Veja bem o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a muitos a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então agora eu faço uma pergunta para quem enfatiza tanto a soberania divina. A Bíblia fala que a soberania, que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se mesmo o defensor da teologia de Calvino admite que muitos não vão se salvar, ele está admitindo, com base em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que a vontade de Deus pode ser frustrada. A soberania de Deus pode ser frustrada. Porque se a soberania de Deus fosse uma imposição goela abaixo da vontade de Deus, então ninguém se perderia. Aí eu vou concordar com os espíritas, que no final das contas você vai reencarnando, até um dia você alcançar a luz, porque Deus não quer que ninguém se perca. Quer ver outra passagem? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Perdão. Timóteo. Efésios, Gálatas, Efésios, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isso mesmo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Desculpa, eu estava em Tessalonicenses, gente. 1 Timóteo 2, versículo 4. Vamos ler aqui com calma. Diz aqui, olha. Deus, eu vou ler o 3 também. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá bem? E fala que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos. Aí é que eu começo a fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus. Se Deus deu a Cristo em resgate por todos, e Deus deseja, de acordo com 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3, verso 9, que todos sejam salvos, então por que alguns se perdem? E se você disser que é Deus que escolhe quem vai se salvar, quem vai se perder, aí então você está dizendo que Pedro e Paulo estão mentirosos, porque eles disseram que Deus quer que todos se salvem. Mas Calvino diz que Deus quer que alguns se salvem. Eles até usam uma analogia, Deus não é obrigado a salvar a todos, e eu concordo, Deus não é obrigado a salvar a todos. E eles começam até a comparar. É como um casal que chega num orfanato e tem várias crianças órfãs ali, mas eles adotam apenas um e deixam os outros para lá. Gente, essa visão de Deus para mim é tão perigosa, tão perigosa. Além de perigosa, ela é antibíblica.
Porque Paulo e Pedro deixam bem claro aqui que Deus quer que todos se salvem. Se nem todos foram salvos, então eu tenho duas explicações. Ou Deus é bipolar, porque uma hora ele quer que todos se salvem, outra hora ele quer apenas que alguns se salvem e outros não. Ou seja, é o Deus bipolar. Porque o Deus de Calvino escolheu uns para serem salvos, outros não. O Deus de Pedro e Paulo quer que todos se salvem. Então, com qual dos dois eu fico? Ou é um Deus bipolar, que a hora ele navega na confissão de Westminster, embora Westminster, depois que vai fazer um credo lá sobre o arminianismo, em Westminster eles não vão tocar tanto nesse assunto, ou ele vai ficar um Deus que deseja que todos sejam salvos. Segunda conclusão disso aqui. Se Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos, eu descubro que realmente a vontade de Deus pode ser frustrada. Esse é o paradoxo da graça. Deus é irresistível, mas ele pode ser resistido. Ele não obriga. Para mim, essa visão calvinista da soberania de Deus estaria mais para a ditadura divina do que soberania divina. Tá bom? Eu vou ler mais uma passagem para vocês. Olha esse texto aqui, Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35. Mateus capítulo 25, versículos 34 e 35. Eu preveni vocês da minha tosse, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele fala, né? Porque eu tive fome, vocês deram de comer e tudo. Aí quando eu vou ao verso 41, vou pular para o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ora, se o fogo eterno fosse preparado também para aqueles que não foram eleitos por Deus, dentre a humanidade, faria mais sentido Jesus dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vocês e para o diabo desde a fundação do mundo. Não é isso que é dito. O que é preparado desde a fundação do mundo é o reino, não o lago de fogo. Ou seja, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Eu quero ler mais um texto também, Isaías capítulo 53, versículo 10. Essa questão da soberania, da vontade de Deus, isso é perigoso a gente ficar tomando isso ao pé da letra, assim, sem analisar o texto original, o que queria dizer. Porque aqui diz, por exemplo, Isaías 53, verso 10, falando da morte de Jesus: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Deus agradou matar Jesus. Eu vou tomar isso aqui ao pé da letra? Significa então que Deus é um sádico que teve prazer na morte do próprio Jesus? Por isso que ainda que alguns fiquem com coceiras no ouvido quando a gente fala, vamos olhar o que a palavra significa no original grego, hebraico, contexto da época, irmãos, é assim que se faz uma hermenêutica do texto. Não é ficar pegando a Bíblia e só lendo os textos aí a pontapé de qualquer maneira, de maneira literal, senão eu coloco a Bíblia em contradição consigo mesmo. Se você só... Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas citam uma gama de textos de Paulo, onde Paulo fala: Deus escolheu vasos para honra, vasos para desonra, Deus escolheu uns, escolheu vocês, etc, etc. Vão pegando esses textos, elencando assim, sem fazer uma análise do contexto, da Bíblia junto com a Bíblia, do como está no original, e acabam criando essa ideia aí realmente. Mas só que se eu pegar texto fora de contexto, eu vou dizer que Deus é sádico, porque Isaías 53, verso 10 diz que ele agradou moer Jesus. E não é bem assim, tá bom? Uma coisa que eu acho que você tem que ter, eu sugiro a você, mesmo que você não saiba grego nem hebraico, uma sugestão hermenêutica que eu dou para você para estudar qualquer doutrina da Bíblia é o seguinte: a Bíblia às vezes traz situações ou textos paradoxos. Textos paradoxos não são textos necessariamente contraditórios, porque a palavra de Deus não entra em contradição, tá bom? Mas são textos que apresentam, às vezes, lados diferentes de um mesmo cristal. Você vê por um prisma, por outro prisma. Os diferentes prismas do cristal não são contradições, são paradoxos. Então, por exemplo, tem textos da Bíblia que falam muito da importância das obras. Cristo virá recompensar a cada um de acordo com suas obras. Mas tem outros textos da Bíblia que falam que nós não somos salvos pelas obras. Então, a heresia,
é geralmente quando você toma só um conjunto de textos da Bíblia e fica martelando aqueles textos ali, ignorando a existência de outros que contradizem aquela conclusão que você tem unilateral apenas com aquele conjunto de textos. Por exemplo, tem vários textos na Bíblia que deixam bem claro que Jesus é inferior ao Pai. O Pai é maior do que eu não faço nada se o Pai não mandar, o Pai me enviou, tá certo? Jesus pede ao Pai, o Filho não sabe o dia da volta dele, é só o Pai. Então parece que Jesus é inferior ao Pai. Se eu ficar só com esses versículos da Bíblia, eu vou negar a divindade de Jesus. Eu tenho que ler esses versículos da Bíblia à luz de outros versículos que dizem que Jesus está em pé de igualdade com o Pai. Isaías, onde Jesus é chamado de o Pai da eternidade, o príncipe da paz, onde ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, eu e o Pai somos um. Então você tem que pegar esses dois conjuntos de textos e lê-los de maneira harmoniosa no todo da Bíblia. Se você ler só um conjunto de textos, você vai inevitavelmente cair numa heresia. Por exemplo, na época do cristianismo primitivo, um grupo de cristãos só lia textos sobre a divindade de Jesus. Os docetistas, por exemplo, chegaram à conclusão que Jesus era Deus, mas ele nunca se tornou humano. Aí Paulo, e depois de Paulo aí, mais é João, tem que explicar que Jesus é humano. João tem que falar o seguinte, qualquer que negue a humanidade de Jesus é do anticristo. Aí um outro grupo ficou lendo só as passagens bíblicas que falam de Jesus humano e negaram que ele era divino, como por exemplo o arianismo, o ebionismo. Ficou claro para você? Então, de fato, eu tenho textos da Bíblia que falam que Deus escolheu. Mas há textos que falam que nós é que escolhemos. Então tem que colocar esses textos justapostos e tirar uma conclusão deles, não ficar gravitando apenas em cima dos textos que me interessam. Você está vendo as várias passagens que eu estou lendo para você aqui? A primeira coisa que nós devemos ter, a justiça de Deus está ligada à sua misericórdia. Isaías capítulo 1, verso 27. Isaías capítulo 1, versículo 27. Vou ler para você aqui, olha. Isaías capítulo 1, versículo 27. Na minha Bíblia diz assim, ó. Vamos ver? Sião será redimida pelo direito, e os que arrependerem pela justiça. Então, ou seja, misericórdia e justiça não são atributos divinos que você pode separar um do outro. Tá certo? Outra passagem que eu quero ler com vocês aqui. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos ler lá? Na minha tradução diz assim, olha. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça. Tá certo? Manifestar a sua justiça. Agora alguém pode falar assim, Rodrigo, mas e os textos de Paulo que parecem dizer que Deus escolheu? Bom, já expliquei aquele texto de Efésios. Nós vamos ver também Romanos capítulo 9, versículo 18. Romanos 9, verso 18 é um tema que o pessoal pega muito e diz assim, logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então é Deus que endurece o coração das pessoas. Bom, vamos com calma entender isso aqui, pessoal. Em primeiro lugar, nós devemos ler isso aqui à luz justamente de Êxodo, quando fala do coração de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver que tem 3 disposições ali do endurecimento do coração de Faraó. Em alguns textos é dito claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. Outros textos trazem o termo hebraico ali ambíguo. O coração de Faraó duro. Não se endureceu, como algumas Bíblias traduzem em português. O coração de Faraó duro. E um terceiro deixa claro que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Então vamos entender a dinâmica da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, no hebraico existem muitos textos, e Paulo mesmo escrevendo em grego estava com um pensamento hebraico por detrás. Paulo era um judeu, escrevendo em grego, mas com pensamento judeu. Tanto é que Paulo ressignifica algumas palavras gregas, dando um novo formato hebraico. Então, na mentalidade hebraica, uma das formas mais correntes de você mostrar a não interferência num ato
é colocando o sujeito como responsável por aquilo. Por exemplo, se você olhar no original hebraico, quando fala que aquelas babás, aquelas parteiras, melhor dizendo, impediram que os garotos hebreus fossem mortos, no hebraico está assim, que elas fizeram viver os meninos. Fizeram viver. O sentido hebraico dessa expressão idiomática, fizeram viver, significa permitiram que eles vivessem. Mas a forma hebraica de colocar a permissão é de uma forma ativa. Elas fizeram viver os meninos. Perceberam? Às vezes o profeta fala assim, fez-me o Senhor ver. O sentido etimológico é, o Senhor me permitiu ver. Quando Deus fala lá assim, de toda árvore que há no meio do jardim comerás, não é? Só que no hebraico está assim, de toda árvore do meio do jardim, comendo comerás. Não é que Deus agora obrigou-os a comerem das árvores. Ninguém entende assim. Deus permitiu que Adão e Eva comessem das árvores, exceto da árvore proibida. Só que a forma hebraica no Gênesis de explicar que Deus permitiu que eles comessem das árvores foi comendo comereis. Então veja bem, comendo comereis, fizeram viver, fez-me o Senhor ver. Então muita coisa que Deus apenas permite é colocada de uma forma ativa. Por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse duro. Tanto é que quando você vai para uma passagem que Salmo 18, 26, por exemplo, Salmo 18, 26, você tem aqui um termo que vai me ajudar a esclarecer isso, quer ver? Deixa eu pegar aqui, Salmo 18, versículo 25 e 26. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Para quem é fiel, fiel tu te mostras. Com o íntegro, também és íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então aqui esse texto de Deus endurece quem Ele quer, eu não posso ler desassociado de Salmo 18, 25 e 26. Outra questão também, que alguns falam, tá, mas aqui um pouquinho antes, Paulo fala assim, eu estou lendo Romanos agora, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Esse desprezei Esaú não significa que Deus escolheu Jacó para a salvação e Esaú para a apostasia. Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Em primeiro lugar, Paulo aqui está citando um texto de Malaquias, que foi escrito 1000 anos depois de Jacó e Esaú. E Malaquias está comparando Jacó e Esaú justamente aos edomitas e aos de Judá. É isso que Malaquias está fazendo. E Deus teve misericórdia mais de 1000 anos dos edomitas e eles não se arrependeram. Por isso que Deus os desprezou, ou seja, Paulo aqui, citando Malaquias, ambos estão fazendo uma descrição histórica dos dois meninos, não uma profecia sobre os dois. E você pode falar, tá, mas lá, quando Rebeca estava com os dois meninos, já falaram para Rebeca, você tem duas nações dentro de você. Sim, mas não significa que uma nação seria salva, outra seria perdida, tanto é que Deus deu tempo para que os edomitas se arrependessem. Rodrigo, mas a Bíblia fala que Deus desprezou Saul. Deixa eu explicar para você. Também na forma hebraica de se falar, lembra que eu estou mostrando para você que a gente tem que entender o sentido etimológico de algumas expressões idiomáticas da Bíblia, meus queridos. A gente não pode pular isso por preguiça mental. Ah, Rodrigo fica com esse negócio de grego e hebraico, é para confundir a gente. Não é para confundir. Se eu falar hoje que eu estou morto de cansaço, isso não significa que mortos se cansem. Mas daqui a 2000 anos, muita gente pode criar uma doutrina baseada na minha palavra que morto se cansa, porque assim eu me expressei, estou morto de cansado. Sem uma compreensão da expressão idiomática de hoje, dá complicação. Quando a Bíblia fala que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú, ou desprezou Esaú, no sentido de amou um mais, outro menos. Só isso. Quer ver? Quando você vai para Lucas capítulo 14, verso 26, olha esse texto de Lucas, como é que ele é problemático se você ignorar a expressão da época. Lucas 14, verso 26. Olha o que diz aqui na Bíblia. Se alguém vem a mim e me ama mais do que o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muito boa essa tradução aqui na Bíblia Nova Almeida atualizada. Tá certo, só que ela fez uma tradução dinâmica. Porque no original grego não está assim.
No original grego está justamente assim. Eu posso ler o grego para vocês aqui, olha. Se alguém vem a mim e não despreza seu pai, sua mãe, seus irmãos. E se você for olhar justamente, eu vou até pegar aqui o termo grego para vocês, eu tinha pego a Bíblia em grego e tinha colocado por aqui, olha, deixei até separado aqui, olha. Quando Deus fala o seguinte, olha, se alguém vier, é o verbo justamente misel. Misel é desprezar, odiar. Ele fala aqui, ó, tisro ergetai pros me. Se alguém vier a mim, kai u misei ton patera. Se alguém vier a mim e não odiar o seu pai, tu, o pai dele, kai te matera, metera, e não odiar a sua mãe, kai tes ginaika, kai ten ginaika, e não odiar os seus filhos, e não odiar a própria vida. Curioso. Então quer dizer que para ir a Deus eu tenho que odiar meu pai e minha mãe, porque é isso que está escrito aqui. E o verbo misel aqui é o mesmo verbo que aparece aqui em Romanos capítulo 9, quando diz que Deus amou Jacó e desprezou Saul, ou odiou Saul. Ora, em 1 João capítulo 4, verso 20, diz que aquele que diz eu conheço a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como é que eu harmonizo agora 1 João 4,20, que fala que eu não posso amar a Deus e odiar meu irmão? Como é que eu harmonizo isso com a ordem de Jesus em Lucas, quando ele fala o seguinte, quem vem a mim e não odeia o seu pai não é digno de mim? Estão vendo a importância de entender o texto dentro do seu contexto? Aqui o que Jesus está querendo dizer é, você ama uma coisa mais do que a outra. Esse é o sentido. Não é que Deus escolheu um para um destino e outro para outro destino. Tá bom? Eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Se eu for lá também em Êxodo, eu já falei com vocês que a palavra lá que Deus fala para endurecimento do coração de Faraó, não significa que Deus endureceu o seu coração. Tá certo? Porque Deus não faz esse tipo de situação. O que mais que eu poderia pegar com vocês aqui? Eu poderia pegar muitas outras palavras. Quando Paulo fala, por exemplo, deixa-me ver aqui agora, em Romanos, deixa eu ver se eu vou achar uma outra passagem aqui, que o pessoal pega muito também para falar da predestinação. Aqui, esse texto também, Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, deu a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas das glórias nos vasos da misericórdia, que de antemão separou por sua glória. Um detalhe que muita gente esquece ao ler isso aqui é a palavra antemão, que aparece no verso 23, mas não aparece no verso 22. O que Deus escolheu de antemão foram vasos para a glória. Ele não escolheu de antemão vasos para desonra. Olha o que diz o texto. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, não fala que foi Deus que os preparou para a destruição. Vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Então, Deus que prepara esses vasos para a sua glória. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. Bom, meus queridos, eu poderia mostrar várias outras passagens aqui, mas eu mostrei vários textos para vocês que pelo menos justificam, porque biblicamente eu não apenas não concordo com a doutrina da predestinação, como eu a considero um ensino tremendamente perigoso, em que pese o meu respeito por aqueles que creem assim. Colocam um lado de Deus para mim muito dantesco. Eu não sei se o Pai me ama, não é? Eu não sei se o Pai me ama. Na verdade, eu não sei nem se eu estou salvo. E eu sei que alguém pode falar assim, Rodrigo, mas se Deus sabe de antemão quem vai se salvar e quem vai se perder, e mesmo assim o Espírito dele insta com todos, você cai no mesmo dilema. Não caio. Por uma razão, e com isso eu termino. Nós não podemos esquecer o que Paulo falou sobre o esvaziamento de Cristo. Ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo. Deus, na sua onipotência, em si mesmo se bastava, mas ele resolveu contar conosco. E um dos preços que a divindade pagou para a existência dos mundos criados foi pago desde o início da criação. Quando Deus aceitou a existência de seres que poderiam rejeitá-lo. Foi quando o Pai, mesmo sabendo todas as coisas, coloca em suspensão a sua onisciência para fazer uma pergunta honesta: Adão, onde você estava? Quem te fez pecar? Quem te fez saber que você estava nu? Não, Deus não é um pretender, alguém brincando. Deus não perdeu a sua onisciência, mas ele às vezes a coloca em suspensão para falar conosco. Quando Jesus falou assim, eu não sei o dia da minha vinda, ele não estava mentindo, mas Jesus também não perdeu a onisciência dele, ele apenas a colocou em suspensão. Eu, quando tenho um carro estacionado na garagem, eu não deixei de ser um motorista apenas porque não estou dirigindo o carro. Pelo contrário, a minha soberania me dá o direito de dirigir o carro ou deixá-lo parado. A soberania de Deus lhe dá o direito de usar a sua onisciência ou não usá-la. E quando Deus, por sua soberania, escolhe não usar a sua onisciência, o Espírito de fato insta legitimamente com todos. Deus não é um brincalhão cósmico que está convencendo todos a se salvarem, mas apenas pro forma, porque aquele ali não vai mesmo. Não é por aí. Não é por aí. E como eu falei no início, o Deus de Paulo e de Pedro dizem que quer que todos sejamos salvos. E pelo menos na minha escolha, eu opto por Deus. Ele já sabe a decisão que eu vou escolher, mas ele apenas sabe, ele não determina. E eu não quero frustrar a eleição de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Eu termino meu apanhado aqui com uma reflexão não bíblica agora, porém biológica. No fundo, mesmo que eu saia agora da doutrina da eleição, do livre-arbítrio, eu noto que Deus escolheu você e rejeitou outros. Em que sentido, Rodrigo? Você está contradizendo o que você falou? Não. É que quando a relação sexual que me produziu ocorreu, milhões de espermatozoides saíram do meu pai para fecundar o óvulo da minha mãe. Uma fração de nanosegundo seria o suficiente para que outro espermatozoide, e não o que me formou, entrasse primeiro no óvulo. Se a relação sexual tivesse sido 10 minutos antes ou 10 minutos depois, se a ejaculação tivesse acontecido 1 minuto antes ou 1 minuto depois, é muito provável que outro estaria aqui que não eu. Pergunte um biólogo, um médico, uma bióloga, uma médica, eles vão te explicar isso muito melhor do que eu. A chance matemática de você ser você, ela é maior do que ganhar sozinho na Mega Sena, concorrendo com todos os habitantes do planeta Terra. Então você não fecundou o óvulo porque você venceu a corrida, como dizem alguns trainees por aí. Não. Você atingiu o óvulo porque a providência de Deus escolheu você para viver. Percebeu? E assim como essa soberania de Deus não é uma ditadura do seu poder, ele escolheu você, sem te perguntar se você queria existir. Mas ele não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Assim como a soberania de Deus não é uma coisa sem limites, o meu livre-arbítrio também não é sem limites. Eu não escolhi se podia existir ou não existir. Foi Deus que escolheu a minha existência. Mas eu posso escolher se quero manter com ele essa existência por toda a eternidade ou não. Como diz a Bíblia, são 2 caminhos que ele coloca, não 3. Eu também não tenho opção de 3 caminhos. O meu livre-arbítrio não me permite ter uma quarta via para a salvação, uma terceira via. O meu livre-arbítrio não me permite ficar neutro. Eis que lhe proponho hoje 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa.
escolha Jesus. Eu fiz essa escolha. Um abraço, que Deus abençoe você. Tchau, tchau.